Então, galera, vamos lá. Este aqui é um painel de contabilidade, tá? Só para contextualizar a parte da empresa. A empresa é a Slim Academy, tá? A Slim Academy e a Slim Auto, né? Digamos que aqui é uma empresa que presta serviços de treinamentos para pessoas. E a Slim Auto vende automóveis, motocicletas e etc, tá? Então a gente tem duas empresas aqui. O primeiro passo, né? A gente tem aqui, para fugir um pouco daquela parte de DRE em tabela, tá? O nosso cérebro ele processa 60 mil vezes mais rápido informações visuais do que em leitura, né? Então, por isso que, para mudar um pouco o foco, eu construí análises visuais para explicar a DRE e depois a gente vai para a parte de tabela aqui, tá? Então, aqui você vê que é uma empresa que está com acúmulo de receita operacional líquida de 249 milhões, né? Aqui nessa linha mostra a sua receita ao longo do tempo, tá? E aqui já começa a ficar curioso, né? Nossa receita caiu muito em 2020, tá? Então aqui a gente já começa a fazer algumas perguntas. Lucro bruto, o EBITDA e lucro líquido. Esses indicadores macros aqui em cima, eles são consolidados, né? A soma de todos os anos da empresa. Então, lá em 2020 eu vi que eu tive uma queda muito grande na receita, né? Então a gente pode começar a entender alguns fatores aqui, tá? Essa ferramenta ela é focada em apresentação, né? Então aqui eu estou no Power BI Online, um ambiente de apresentação mesmo. Então imagine aí que você é um contador ou que você é um analista contábil ou enfim, né? Independente da sua área, você vai fazer apresentações com esse relatório e aí a gente começa a falar de storytelling, né? A forma de apresentar dados de um jeito consistente, de um jeito correto, tá? Então, o que a gente tem aqui de visuais legais, né? Que dá pra gente mostrar que você pode analisar aí, aqui é uma análise, uma variação vertical, né? Análise vertical da DRE, depois a gente vai entrar nos números lá para mostrar para vocês como consegue ir detalhando, tá? Mas aqui você tem a análise vertical do lucro líquido e quais as previsões com base no que aconteceu no histórico, né? Então ele te dá um intervalo de confiança aqui, ó, previsão do que você vai atingir nos próximos anos, mantendo o trajeto que você vem seguindo, né? E aí você vê que a gente mantinha um lucro líquido lá, a última linha da DRE chegou a 9% em 2016, caiu em 2017 e a gente teve uma queda brusca em 2020, né? O que pode ter acontecido em 2020? Mantendo a nossa análise aqui, ó, o nosso EBITDA também teve um comportamento bem semelhante ao lucro líquido, né? Então você pode ver que pela análise aqui, apesar do EBITDA ter uma queda grande aqui, ó, você vê que a sua margem bruta e a sua tendência, a linha de tendência, essa cinza, né? Ela foi alta em 2020. Então você não perdeu a sua margem bruta, né? Sua receita versus o seu custo, você não perdeu. O que aconteceu? Aqui, ó, já na receita operacional, você pode ver que em 2020 eu tive uma queda de 3,9% para 99% na minha receita. Então a gente já começa a identificar que o problema é o quê? Que eu simplesmente não faturei. E aí é começar a analisar, né? O que pode ter acontecido em 2020? Pode ser que a empresa foi impactada pela pandemia, um exemplo aí. Mas essa análise você vai conseguir tirar a partir dos dados, né? A partir da estruturação desses dados, tá? Então aqui, como eu falei, é uma ferramenta de apresentação. E seguindo, né? Você pode destacar o gráfico que você está apresentando naquele momento para as pessoas não ficarem olhando os outros números e perdendo o foco no que você está apresentando. Você consegue fazer isso aqui, já é inteligência artificial, tá? O Power BI te fornece uma base de inteligência artificial, sem que você tenha que fazer nenhum cálculo específico para desenvolvimento dessa parte cinza aqui, ó. Foi inteligência artificial. Outro exemplo de inteligência artificial é isso aqui, ó, que apresenta a anomalia. Se eu clicar aqui na anomalia, ele vai me dar, ó, a medida análise vertical estava inesperadamente baixa em 2020, né? Ela apresentava menos 64%, está abaixo do intervalo esperado aí. O intervalo esperado, então, é esse cinza aqui,
né? E aconteceu uma queda brusca nos números aí. Em consequência, a gente já identificou que foi a receita que caiu. Outra análise legal que o próprio Power BI vai te fornecer aí aqui, ó, se você vem em obter insights, seleciona um gráfico qualquer e vem em obter insights. Quando você vem em obter insights, ele vai o quê? Ele vai olhar todos os dados que você tem na sua base de dados para fazer esse painel aqui, e aí ele vai te dar, ó, a análise vertical, iniciou a tendência de 2015 subindo em 63,75% em 15,1% em 5 anos, né? Então ele já te dá outro gráfico aí e várias análises que o próprio Power BI te ajuda para entender os seus números. Então você, além de ter a sua visão, ainda o Power BI ainda te fornece algumas coisas, né, para te ajudar aí. Outro recurso poderoso aqui de visualização é esse, ó, do tooltip, que a gente chama, né? Aqui eu estou analisando a eficiência administrativa e o ROI, né? Fazendo um comparativo aí das coisas vinculadas à receita operacional, né? Então o ROI ele vai ser o meu investimento, né, o meu retorno do investimento, e a eficiência administrativa é quanto que o meu time administrativo consegue gerar de receita, qual que é a eficiência daquele time ali. Então eu consigo ver aqui, ó, que é bem constante, né, a eficiência administrativa do meu time, sai de 8,80 e vai para 5,50. E aí se eu parar o mouse em cima, eu consigo ver qual que é o meu centro de custo que teve mais... Qual foi o centro de custo mais caro, né? Naquele ano, né? Aqui a gente vê que 2020 foi o administrativo, 2019 foi o financeiro, 2018 foi o financeiro novamente. Então você consegue ver a eficiência administrativa com cálculos simples aqui. E um gráfico que eu gosto bastante, né, que dá poder de decisão para o usuário ali, né? Quem está analisando que escolhe essa árvore de despesa. Aqui você começa com sua despesa total, né? Aqui 47 milhões de despesa total em todos os anos. E aí você vê que 2016, 15, 19 está em ordem de decrescente, né? Então quanto maior, na verdade ordem crescente, né? Quanto menor em cima e maior embaixo. E aí você pode seguir aqui, ó. Estou selecionado 2019 e abrir aqui, tá despesa com vendas, e eu abri o comercial e qual que é a conta contábil que está mais cara. Ah, eu quero fazer essa análise 2015, basta clicar. No 2015 ele vai fazer aquela mudança. No 2016 ele vai fazer aquela mudança. Ah, eu quero ver o administrativo, não o comercial. E aí eu vou abrir a contabilidade, quais são as contas, a tecnologia, quais são as contas, tá? Então eu consigo ver e analisar aqui, né? E o mais interessante é que se eu fechar tudo aqui, ó, eu posso escolher qual que é a forma que eu quero enxergar. Ah, eu não quero mais valor e ano, eu quero valor e tipo de despesa, despesa administrativa com vendas. E agora sim eu quero abrir o ano. Né? Então a pessoa que está manuseando, ele que determina qual que é a informação que ele quer ver, e aí você consegue chegar num nível super detalhado do que a gente tem nas contas contábeis, né? Isso aqui é uma análise da DRI, tá? Olha o tanto de informação que a gente consegue tirar só na DRI. Aqui seguindo, né? Não é suficiente essas informações dessa análise macro aqui. Vou olhar a DRE tabular, tá? Na DRE tabular é aquela tradicional zona que vocês já têm. Então aqui eu tenho a receita operacional líquida ao longo do tempo, análise vertical e horizontal, né? Consigo ver aí minha margem lá no final, a minha margem de lucro 9%, minha margem de EBITDA 9% também, minha margem bruta aqui 27%. Então você consegue fazer várias análises também na DRE na forma tradicional, né? E aqui, se eu abrir a receita operacional líquida, eu tenho a conta de receita, a COFINS, os descontos, o PIS, o ICMS. Então eu consigo ver a nível de despesa, de conta contábil mesmo, né? Qual que é a conta contábil até nível de centro de custo. Então aqui a despesa administrativa, 13º, qual que é o centro de custo e quanto que ele me custou, né? Qual foi o aumento, a variação dele no ano, qual que foi o aumento, a diminuição, né? Então eu consigo ver em vários níveis aí, até o mais detalhado possível, né? Aqui eu consigo fazer filtro de ano. Eu quero olhar só um ano, por exemplo. Vou olhar só 2020, tá? Então você vê que aqui já diminuiu, tá só o 2020. E eu quero olhar em um nível mais profundo, né? Esse aqui é o drill down. Esse recurso é o de drill down, tá? De cavar o dado. Então estou em 2020, vou clicar aqui, ele vai me abrir os trimestres de 2020. Eu quero olhar dentro do trimestre de 2020, o terceiro trimestre. Como que foi o meu
desempenho do terceiro trimestre. Clico no terceiro trimestre, ele já vai abrir os meses do terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa análise anterior, tá? Vou manter o filtro aqui, ó, eu quero ver tudo, né? Vou abrir aqui nessa hierarquia que ele abre tudo, 2020 e trimestre. Eu quero manter o mês de cima, não cavando, né? Eu quero abrir o trimestre, em janeiro, fevereiro, março. Se eu arrastar, consigo ver abril, maio, junho, segundo trimestre. Enfim, né? A gama de informações cresceu muito. Hoje você precisa saber, pelo menos, conduzir isso aqui. Então aqui, ó, receita operacional líquida, lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, né? 2020 a gente consegue ver aqui que foi um ano um pouco ruim para os negócios da empresa. 2019 foi bom, ó, lucro líquido aqui, apesar de uma margem bem pequena no final, né? Mas não ficou negativo, né? Você consegue fazer essa análise anual aí, com evoluções e etc. Algumas empresas têm uma realidade um pouco diferente também, né? O ano contábil delas, ele é quebrado, né? O ano, para fazer uma análise de DRE nela, parte das coisas acontece em um ano e em outro, né? Então, como que a gente consegue também fazer, por exemplo, uma DRE pegando 2 anos, né? Eu usei um exemplo aqui de maio a maio. Digamos que um ano comece em maio e termine em maio do outro ano, tá? Então eu consigo ver a análise anual, né? Você vê aqui que se eu fizer essa análise anual 19 e 20, igual a gente fez lá, aqui já dá um lucro líquido, né? Eu já fico positivo em 8,2%, tá? Então você consegue determinar qual que é a forma, é bem versátil, né? A forma que você quer analisar os seus dados, tá? Isso aqui é a DRE, né? E aí a gente tem várias outras coisas, né? Eu posso construir um balanço com ativo, passivo, patrimônio líquido, liquidez, aí vai o nível de número que você quer, né? Liquidez corrente, liquidez seca, você consegue construir todos os indicadores que você precisar aqui dentro, né? Igual eu mostrei do ROI, enfim, né? Tem várias análises. Quem é da área contábil sabe que consegue construir aí e fazer análises de saúde financeira da empresa a partir do balanço, né? E o balanço ele muda um pouco com relação à DRE, porque ele vem acumulando ao longo do tempo, né? Então, de 2015 para 2016 é o saldo acumulado da conta contábil, com entrada e saída. E aí eu consigo fazer todas as análises também, né? Ativo, circulante, aí eu consigo ver caixas, equivalente de caixas, e aqui as contas contábeis e quais os valores em cada operação aí dos meus caixas e equivalentes de caixas. Dá para fazer essa análise, eu posso mudar de empresa aqui, ó, Slim Alto, eu quero olhar só a Slim Academy, ou só a Slim Alto, só um ano específico, só contas contábeis específicas, né? Então dá para fazer também uma DFC, tá? DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa aí, qual que é o resultado de caixa, fluxo de caixa operacional, de investimento, e aí eu consigo ver as entradas, saídas e qual que é o saldo, né, dentro daquele mês específico. Aqui está filtrado 2016, então só para a gente dar uma analisada no saldo. E também da mesma forma eu consigo, né, abrir o FCO aqui, adiantamento de clientes, e aí eu vou abrindo até os níveis que eu quiser aí de conta contábil. E por último, para finalizar a apresentação aqui do painel, né, aqui está uma análise e se, né? Pego um ano aqui de exemplo, vou deixar as duas empresas aí, um ano de exemplo, vou deixar o 2019 aqui e vou fazer algumas variações. Isso aqui é o meu resultado do ano específico. Falar, e se eu aumentar a minha receita operacional em 21%, né? Qual que é o meu resultado? Que eu tenho a variação da receita operacional, meu resultado antes era 788 mil, né? E aí passa a ser 10 milhões, né? Aumentando a minha receita operacional dentro de 21%. E eu consigo fazer essa brincadeira com várias coisas, né? Vou pegar o ano de 2020 aqui, que foi um ano que a gente teve uma receita baixa, e ver até quando eu consigo variar aqui, quanto que eu preciso vender para ficar pelo menos positivo, né? Então, ó, eu vou chegar lá para 80%, eu teria que aumentar a minha receita em 80%, mantendo o meu custo também baixo, para conseguir ter um ano positivo em 2020 com a comparação.
Então eu consigo ver também se eu diminuir as minhas despesas, qual que é o impacto. Se eu diminuir a minha despesa com venda também, qual que é o impacto, né, que eu tenho realizado, a variação com base nesse realizado e qual que é o resultado final, né? E aí o percentual da análise vertical aqui, com as margens e quanto que representa cada valor aí. E aí, se eu quiser também abrir aqui a nível de conta, dá também, né? Então tem esse simulador que dá para ser feito também. Então a ferramenta é muito potente, né? Visualmente é uma ferramenta de apresentação. E aí se você, por exemplo, trabalha no escritório de contabilidade, você tem várias empresas ali. E aí você quer fazer uma apresentação para uma empresa específica, né? E aí você sai de uma reunião, vai para outra, quer apresentar outros resultados em outras empresas. Você vem aqui em filtro, você pode, eu quero apresentar só da Slim Academy, só da Slim Auto, né? Você desmarca a Slim Academy. Agora eu estou indo no outro cliente, no Slim Academy, e eu vou apresentar só o da Slim Academy. E aí eu estou filtrando para todas as páginas, né? Então ele já vai ficar filtrado para todas as páginas aí, a minha análise, o meu resultado. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu usei para fazer isso. O que eu precisei? Simplesmente do balanço, tá? E aí esse balanço, o balancete, né? Eu posso fazer no nível que eu quiser. Eu uso, geralmente, eu gosto de usar muito o Razão, o livro Razão, né? Que tem todas as contas contábeis, todas as movimentações. E aí eu pego só o saldo ali e aí eu monto meu relatório. Eu preciso, para fazer aquele relatório, só da conta contábil, qual foi a data do lançamento e o saldo, tá, da movimentação daquela conta contábil e qual foi a empresa no caso, né? Então você vê que é bem simples. Isso aqui qualquer sistema você tira esse relatório. O que é o ideal? Conectar no banco de dados, fazer um trabalho de BI, conectando em banco de dados, construir um data warehouse e aí consumir esses dados a partir do data warehouse e montar o seu painel, né? Para esse exemplo simples aqui, eu estou usando o Excel e é a realidade hoje de muitas empresas também, né? Fazer trabalho só com Excel. Se você tem a condição de tirar o relatório balanço patrimonial, e aí você pode tirar do jeito que você quiser. Você pode tirar ele mensal. Esse daqui que eu estou fazendo, ele é anual. Então eu tenho um balanço patrimonial para 2015 e um para 2016 e a estrutura do seu sistema já te dá o que você precisa aí. O livro Razão pode ser o balancete, pode ser quem usa SAP aí, o FBL3N, quem usa ou o F.01, você consegue tirar esses relatórios e aí montar o seu painel, né? Só com esses dados aqui: conta contábil, data de lançamento, saldo e empresa. Outro ponto, né? Chegou lá no ano de 2021 e eu quero atualizar os meus dados. Qual que é o meu trabalho? Vai ser só ir no sistema, gerar o relatório, colocar dentro dessa pasta. O 2021 já vai lá para o relatório. E assim sucessivamente. Se tiver conectado no banco de dados, você nem precisa fazer isso. Você automatiza o seu processo, você não precisa nem colocar a mão nos relatórios. Tudo que foi construído aqui vai aparecer mais um ano, todos os cálculos já vão replicar para todos os negócios. Você não tem aquele negócio de ficar construindo um relatório, mandando versão e etc, né?